Sejam bem-vindas, Pod-Rosas. Ei, hoje, gente, tem um negócio muito legal. Porque todo mundo gosta de comer. Eu gosto, eu sei que... dá pra ver que eu gosto de comer. Então, eu sei que você gosta. Agora, a gente precisa não só comer, a gente precisa se nutrir. Nós precisamos nutrir as células, nós precisamos nutrir o nosso corpo. Para quê? Para a gente viver melhor. E aí, nós temos uma Pod-Rosa aqui poderosíssima para falar exatamente sobre nutrição 40 mais hoje. Com vocês, doutora Fabiana Cortez. Ai, gente, estou tão feliz de ser entrevistada no meu próprio podcast. Tu esperou 2 anos também? Esperei 2 anos para ser entrevistada no meu próprio podcast. Obrigada, estou muito emocionada. Gente, assim, nós temos recebido, né, muitas perguntas e das pessoas, por que a gente não fala as coisas que a gente também sabe, conhece e fala. Então, nós resolvemos fazer essa série, onde a doutora Mariana falou no episódio anterior sobre hormônios, não só sobre implante, que é a especialidade dela, mas também falou sobre gel, sobre oral, sobre todas as formas e várias situações que melhoram na vida da mulher. E hoje nós estamos aqui nesse episódio especial para a doutora Fabiana, que é nutricionista, que tem uma loja de suplementos incrível, que é a Bionutris, falar para vocês sobre o que é especialidade dela. Nutrição da mulher 40 mais, e para quem tem doenças crônicas, diabetes, hipertensão, artrose. Eita, coisa incrível! Muita coisa. Posso começar minha consulta? Pode. Não, eu quero me consultar. E a gente também tem aí, né, todo o acompanhamento da saúde feminina, né, junto com a doutora Mariana Teles. Então, a gente tem um trabalho lindo em conjunto. Fabi, minha amiga é de muito tempo, né, e era contadora, administradora de empresa, tudinho, e aí foi para a parte da nutrição, para a área de saúde. Fiquei muito feliz porque a saúde feminina, a ginecologista precisa de uma nutricionista que dê aquelas coisas que a gente fale todo dia, dê um feedback, fale sobre as pacientes, bem ou mal, mas a gente fala, a gente paciente, caramba, não sei o quê, tá no trabalho. A gente fala mal de vocês mesmo, hein? Quero que vocês saibam disso. E aí, assim, tem a Fabi nesse acompanhamento, principalmente da parte de saúde feminina, sobre várias situações, né? Mas não só da mulher 40 mais, mas essa a gente parte faz hormonal com a nutrição. Aí endometriose, né? Então a gente E tem uma coisa muito situações importante que precisa... também, assim, Fabi, para mim, né, é que na medicina funcional, né, que para quem não sabe, eu sou psiquiatra, mas eu também fiz medicina funcional, a gente precisa muito de suplemento de qualidade. Exato. E uma coisa que a gente tem muita dificuldade é que tem muita loja de suplemento, assim, não tô falando mal de ninguém, mas tô, tipo assim, pro povo voltada da pros vibe, pros marombeiros, mas a gente tem dificuldade de encontrar aquela nutrição clínica especializada, né, para os pacientes que estão em busca de saúde mesmo, e não só da questão do embelezamento físico. E aí vem a minha pergunta, que eu já estou me consultando. Consulte-se. Vamos lá. Depois eu mando a conta. Aos meus 49 anos... 40 mais. Quase 50. 50 mais. Tá bom, vamos ficar nos 40. Aos meus 49 anos, já quase 50, quais as vitaminas que não podem faltar, os suplementos que não podem faltar para mulher 40 mais? Então, isso é uma pergunta bem importante que a gente precisa pensar. Mulher 40 mais, o que ela tem de sintoma principalmente? Falta de disposição, falta de libido, irritabilidade, cansaço, insônia, dores nos corpos, dores articulares, dores musculares, né? Dor de cabeça, dói tudo. É a idade do condor. Mas vamos lá, suplementos que não podem faltar na vida da mulher 40 mais, o básico: coenzima Q10, tô dentro. Magnésio. Tô dentro. Um bom multivitamínico. Tô dentro também. Gente, a gente sabe que a nossa imunidade cai muito nessa fase. E cúrcuma. E o ômega. Um poderosíssimo anti-inflamatório. Cúrcuma e ômega. Isso aqui é só para começar.
Cadê? Eu tô falhando E aí, na o que a gente precisa avaliar? Tá. Paciente com dor articular, ou se tem algum problema, principalmente nessa fase, a mulher começa a apresentar muita dor no joelho, né? Aquele desgaste articular. Então, a gente precisa avaliar a necessidade de um colágeno tipo 2. Aí, a gente também tem para pensar, introduzir talvez uma maca para a gente tentar estimular essa testosterona de uma forma natural. A gente tem um produto produzido aqui na Amazônia, que é a base de guaraná, marapuama, maca peruana. É incrível, incrível que você encontra lá na Bionutris também. E cuidados ansiosos. Eu não posso deixar de falar da parte da saúde mental. Por quê? Porque quem tem ansiedade tem a restrição à maca peruana. Que a maca peruana ela é tão potente Muito que ela poderosa. pode ativar a ansiedade. Na verdade, hoje, quando a gente fala em fitoterápicos, que é uma das minhas especialidades, a gente fala, não é sobre o efeito do fitoterápico, mas é o efeito colateral e as contraindicações que ele tem. Porque que eles são efetivos, a gente sabe, mas a gente precisa colocar isso, modular isso na vida do paciente para evitar as interações medicamentosas. Então, é um conselho que eu te dou. Quando você for ao médico, a um nutricionista, informe para ele aquele chazinho inocente que você está tomando, aquela cápsulazinha que você comprou ali na loja de produto natural. Isso é muito importante, porque a doutora Alessandra aqui sabe que a gente pode ter, inclusive, um surto psicótico por conta de um fitoterápicozinho que você está achando que ele é super inocente. Gente, eu tenho um paciente que surtou, que foi para os Estados Unidos. Aí tava tomando uns suquinhos. Aquele suquinho inocente que comprava ali no Walmart, né? Já fazia estoque. E nessa dele tomar suquinho, mano, o menino voltou, foi doido lá dos Estados Unidos. Doido de pedra. O que tinha nesse suco? Qual era a ervinha inocente? Tinha muita cafeína, taurina Também. e outras coisas, mas principalmente cafeína e taurina assim na Isso porrada. é uma coisa que eu também queria aproveitar para falar aqui para você, mulher, 40 a mais. Eu sei que você tá cansada, eu sei que você tá fadigada, eu sei que você tá exausta. Afinal de contas, quando a gente entra nos 40, a gente tá passando por tá entrando num novo ciclo, né? Então a gente não tá falando só de hormônios, mas a gente tá falando também de uma vida social, de uma vida familiar. Então tudo muda. Então tome cuidado com os energéticos, aquelas latinhas ali, né? Aqueles Monster da vida, aqueles Bulls e tal. Então, tome muito cuidado com esse tipo de alimento. Na verdade, não é alimento, ele é um produto industrializado. O excesso disso pode trazer prejuízos muito grandes para a sua saúde. Então, a gente tem aí esteatose hepática, né? Então, antigamente, achava-se que a esteatose hepática era uma doença das pessoas que ingeriam álcool. Mas, com o tempo, os estudos nos mostraram que, na verdade, o grande problema, né? O grande fator de uma esteatose hepática é o excesso de açúcar nos alimentos e, principalmente, nas bebidas. Porque as bebidas adocicadas você consome em grande quantidade sem te dar aquela sensação de plenitude. Diferente do consumo de alimentos, por exemplo, muito ricos em carboidratos simples. Então, as bebidas açucaradas, elas hoje a gente sabe que são responsáveis por esteatose hepática, inclusive em crianças. E mulher 40 a mais, você está muito mais suscetível a esse tipo de problema. Então, cuidado, não se valha desse tipo de produto alimentício achando que isso vai te dar uma disposição, uma energia. Procure um profissional para que você possa estar fazendo os ajustes necessários que a gente precisa. Que a gente precisa ter nessa fase da nossa vida. Realmente as responsabilidades aumentam, tudo na nossa vida, a responsabilidade aumenta, o hormônio diminui, né? A disposição vai embora. Então, fique atenta e procure um profissional adequado para poder estar lhe orientando nessa fase da sua vida. Eu vou falar. Fala. Eu vou falar. Suco de caixa não é suco!
Alguém Exatamente. explica isso, alguém fala isso para as pessoas. Que suco de caixa não é suco. Você que compra suco de caixa para sua família, achando que você está alimentando os seus filhos, você está envenenando a Envenenando. sua família. Mas o todinho Ai, é o bom, né? todinho. Ah, todinho é bom, todinho é tão bom. Eu só faço colocar o canudinho, a criança tá alimentada. Aí aquele, tudo bem, o todinho e tal, mas assim, tomar em excesso diariamente aquelas bebidas à base de proteína, tipo Iopro, Iopro. aquelas coisas. Pode, deve, isso é uma coisa muito... Porque assim, cara, é muito Doutora, comum. doutora é, Fabiana, é, doutora é, Fabiana é tem proteína. embalagens, Antigamente, né? o Iopro, tô falando desses de proteína... Bebidas proteicas, eles né? estavam- Que eles eles- custavam R$15. Hoje É. em dia, você já tá comprando por R$5, R$7. Eu posso tomar isso todo dia? Então, o que você precisa avaliar é o seguinte: isso é um produto alimentício, certo? Não é- É diferente de um alimento. Sim. Então, o que acontece? Quando você vê um produto que tem um shelf time, né? Que a gente chama um tempo de prateleira muito longo, né? Como, por exemplo, essas bebidas, você já fica com o pé atrás. Ah, mas isso é um alimento ruim? Depende do contexto. Se for para ingerir todo dia, eu não aconselho. Você fazer isso como parte da sua rotina, Sim. não aconselho. Agora, eu tô numa correria, o que que eu vou fazer? Eu vou parar ali para comer um salgado ou eu vou tomar uma bebida proteica dessa já pronta? Não pode Com ser o salgado e a certeza. proteica? Não pode ser o bebida salgado e proteica. Agora me explica, tá bom, isso é tão bonitinho, né? Mas É. me explica uma coisa daquela, aquilo ali não mata a fome. Mesmo Se tendo ela proteína. tiver 15 gramas de Amiga, proteína, mas eu vou te A dizer uma proteína, coisa. ela- só, o que sacia a fome é sólido, é mastigar. Não. Aquilo ali não sacia a Não. fome. Não, amiga, o Ele Iopro co- com pão é melhor. E comer alguma Ó, daqui a pouco vão escrever como escreveram naquele dia. Olha ela, é só magrinha, falando de farinha. Produção, a gente já tem hater. Estamos famosas. Gente, Pode ser o Iopó com uma farinhazinha? o dia que eu descobri que eu tenho haters, gente, eu me senti muito famosa. Nossa, eu tô muito famosa. Não, mas que vamos isso? voltar para o assunto do hater, porque o assunto do hater era farinha. Ah, o assunto do hater era farinha. farinha. Olha Então, só, olha só. magrinha, falando Não, na de verdade, farinha. pera só um minutinho, eu vou me defender. Porque o que nós estávamos falando sobre a farinha é o seguinte: a farinha é um alimento da nossa região, certo? Bom, Certo. Todas concordam com isso. É um alimento que nós estamos acostumadas a ingerir. A gente nasceu comendo isso, certo? Vamos morrer comendo isso. na mamadeira tinha farinha. A gente vai morrer Mingau de comendo qualidade. isso. Morrer. Então, o que a gente estava falando ali naquele corte era exatamente isso, é que é um alimento que eu, como nutricionista, eu não posso tirar da mesa do meu paciente. E aí a pessoa não viu o corte e ela nos chamou de gorda. Porque nós somos gordos e a gente estava falando mal de farinha. Quer dizer, a pessoa não assiste e se dá o trabalho de vir falar mal da nossa aparência. Mas é Pelo amor importante de que a gente tá Deus, ficando né? famosa. Mas aí eu vou puxar dois assuntos nisso. O primeiro assunto: não falem do corpo dos outros. Obrigada. Gordofobia, não. Gente, é tão desagradável essa semana na igreja. Gente, eu tenho 47 anos, eu estou na menopausa. É lógico, eu ganhei peso nos últimos anos. Aí a querida chega pra mim e fala assim: irmã, você está grávida? Eu falei: sim, meus ovários estão funcionando. Eu não tenho, estão produzindo assim a todo vapor. Meu útero, ele ainda consegue gestar. Que isso? Desnecessário, né? Totalmente Constrangedor, desnecessário. né? Constrangedor. A pessoa vir. E aí foi um dia que essas. Sabe o que foi engraçado? Foi domingo, aí na sexta-feira, né? A gente tava junto. E aí tu falou que Contei. uma paciente te falou a mesma Coisa, coisa. né? E Eu falei, uma cara. outra amiga também. Mas duas amigas passaram pela mesma situação. Gente, nós somos 40 a mais. Não é só por nós, mas por todos. Não comentem, por favor, não comentem o corpo dos outros. Porque você passa muitos anos sem ver aquela amiga. E aí você olha pra ela e fala: tá magra. Nossa, como você emagreceu. Ah, eu tô com câncer.
Como é que vai ficar tua cara de abestada, mana? Cala tua boca, não comenta do corpo E a gente já dos ficando outros, velho, a gente já pelo amor ficando sem de filtro, a Deus. gente fala mesmo. Não, ele disse o que tu respondeu pra mulher? Não, eu falei pra ela bem assim, eu falei sobre isso, né? Eu falei, como que eu tô quase com 50 anos, eu tô grávida, né? Primeira coisa, né? Porque assim. Aí ela falou, porque eu te vi pegando na barriga, assim. Eu falei, mano, será que eu tô por cima da minha barriga? Tá fazendo carinho nas lombrigas. Eu falei pra ela, aí ela falou assim, doutora, foi. Aí eu falei, eu falei, olha, foi indelicado, não, tem coisas que a gente realmente tem que ficar calada, a gente não pode falar. Se tu quer a minha opinião, acho que não foi legal. Eu falei. Porque às vezes a gente fala, não, tá tudo bem, né? E, sei lá, na hora Fica a Mari, dica. você falou uma verdade agora. Com a idade passa, a gente vai ficando sem Sem filtro. filtro. E pra dar uma Então, resposta. se você não quiser ouvir uma resposta atravessada, cuidado ao falar algo para uma mulher 40 a mais. Hashtag fica a dica número 2. E, Fábio, outra coisa que eu quero saber muito, assim, que é sobre o uso da creatina. Eu acho que é muito Certo. importante falar, né? A creatina, ela deve ser usada só para pessoas que estão numa academia ativamente, porque às vezes a pessoa fica uns dias sem malhar, aí não usa creatina. Usa creatina quando malha. Ou posso usar creatina se eu tiver sedentária? Não. Como é que é isso? Tá, Me eu vou E conta. me explicar. permita, só para complementar Pois não. a pergunta da Mari. A creatina associada ao whey ou ela isolada é suficiente? Então vamos lá. A creatina, ela na verdade é uma substância que o nosso corpo produz através da ingestão da carne. Porém, para a gente atingir uma produção de 3 gramas de creatina, a gente precisaria ingerir aí mais ou menos uns 4 quilos de carne ao dia. Então, ela é uma substância que realmente o nosso corpo produz. Então, tudo que o nosso corpo produz é porque ele precisa. Então, a creatina, ela deve ser consumida diariamente, independente se naquele dia você vai malhar ou não. Para qual benefício? O benefício, gente, a creatina, ela é o segundo suplemento mais estudado. E se eu não malho? Você pode tomar a creatina também, porque a creatina, ela tem os benefícios tanto do ganho de... Na verdade, ele não vai fazer ganho de massa muscular. Ele vai melhorar a tua força. A partir do momento em que você consome a creatina, tu vai melhorar a tua força e a recuperação no teu pós-treino. Então, aquela dor que você fica ali, né, no pós-treino, ela vai reduzir essa dor, então vai fazer com que você intensifique o teu treino. Então, isso vai fazer com que você ganhe massa muscular. Além disso, a creatina, ela faz com que a água entre mais facilmente nas células musculares. Então, ela vai aumentar o teu volume muscular. Então, muitas pessoas falam assim, eu tomei creatina e eu engordei. Não é que você engordou, mas é que a tua célula, o teu músculo, digamos assim, ele tá mais hidratado, porque começou a ganhar mais água. E a gente sabe que água é vida. A maior parte do nosso corpo é a água. E tem, só para finalizar, mais um benefício da creatina, que para mim é o mais importante, é a função neurológica da creatina. Então, ela auxilia na prevenção de doenças como Alzheimer, né? Parkinson. Creatina, amanhã Então, na a Bionutri. creatina é um suplemento que todo mundo deveria tomar. Por que ela não tem pílula? Tem, mas Tem só sim. que... Só que você precisa ingerir 4 Cara, é muito cápsulas ruim, para aquele é muito- pozinho, eu não Um gosto. adesivo assim. Mas um assim, mas implante. gente, Um implante. a creatina, o que acontece hoje, ela tá cada vez mais evoluindo. Mas tu tem que comprar uma creatina de boa qualidade. Sim, com certeza. Porque, por exemplo, agora a gente já tá na terceira evolução da creatina. Então tem uma Terceira creatina... geração. Creatina terceira não geração. pode ser barata, Essa não terceira pode, geração da creatina, ela dissolve totalmente, não fica um pozinho. Tá. Mas isso a gente tá falando de uma creatina de boa qualidade. E vamos lá. Tá? Ok. Peraí, deixa eu só concluir aqui a questão da Conclua. creatina. É muito importante lembrar que ela ela ajuda na estabilização do humor. Olha E aí. quando a gente tem paciente com transtorno de humor bipolar, é uma suplementação mandatória. Então, quando a gente tem paciente com transtorno de humor, a gente geralmente pede que o paciente tome porque ele tem um declínio de todas as funções mentais, as conexões Ele hidrata, neuronais vão se ele hidrata, perdendo, né? e ele vai manter essa saúde mental estável por mais tempo. Você faz isso associado à medicação de... Você faz normal, como faz para todo mundo. E a gente explica
Geralmente eu prescrevo à noite, né? Que não é porque a pessoa malha, se ela não malhar também tá tudo bem, mas que vai colaborar muito com a saúde mental. Então, os Legal. benefícios, hoje, se você for verificar em artigos científicos, tu vai ver que depois do whey protein, né, o que mais tem estudos científicos é a creatina. A creatina, ela é utilizada, inclusive, em pacientes renais. Porque Legal. muitas pessoas falam assim, porque se você tomar creatina demais, vai ter um problema renal. Isso não é verdade. A gente, inclusive, utiliza doses para pacientes renais também, dependendo do caso, né? Mas ela também é aplicada em pacientes renais. Então, isso é um mito que há muito tempo ele já caiu por terra. Sobre a creatina, eu ainda tenho duas dúvidas. É antes ou depois do treino? E como eu sei que eu tô adquirindo uma creatina de qualidade? Primeiro, é indiferente se é antes ou depois, Ok. né? Depende muito do... Eu costumo colocar a creatina no momento em que é mais adequado para o paciente tomar aquilo que a gente estava falando, né? Da agenda dele, aquele tempo que ele não vai esquecer de tomar. Então, isso é mais importante do que antes ou depois do treino. A segunda coisa, creatina de boa qualidade. Existe uma creatina com um selo que é o Creapure, que ele é o selo que confere a qualidade para essa creatina. Então, eu recomendo que seja utilizada essa creatina, né, do selo Creapure, ou essa terceira geração, que, se eu não me engano, é Crealive, alguma coisa assim, que é da mesma fábrica da Creapure, só que eles conseguiram desenvolver uma creatina que ela dissolve totalmente, não fica um cristal de creatina. Então, creatina, você abrir o pote, você tem que ver se ela tem, eu digo assim, aquele cheiro de hospital, sabe? Então, aquela creatina boa, ela vai ter isso e ela realmente é uns cristais, assim. Agora, se eu pego, como eu já vi, eu digo que são submarcas, né? Que tu abre o pote e tu vê que ela é tipo uma maisena, um pó, aquilo ali não é creatina, né? Então, você precisa tomar muito cuidado. Existem diversos preços no mercado, mas a gente precisa estar utilizando sempre uma marca que seja realmente confiável. Então, ela sendo uma marca grande, né? Uma marca confiável e que tem esse selo Creapure, é assim que eu recomendo que o paciente saiba como comprar a creatina. Existem outros cuidados também, como, por exemplo, ômega. Gente, eu vejo cada absurdo de ômega. É cada óleo de peixe sendo vendido como ômega. Não, cada óleo de soja, né? De soja. Pelo amor de Deus, porque... eu tenho paciente que chega, doutora, eu tô tomando ômega. Qual ômega você tá tomando? Aquele ômega que eu comprei na drogaria. Desculpa, No balcão amiga. da farmácia. Aquele que empurrou, Aquele né? que foi no empurrômetro lá na drogaria, entendeu? Aí eu falo assim, quanto foi? Foi R$50. Isso não é ômega. Gente, isso não é ômega, isso é óleo de soja, pelo amor de Deus. Não tem como ser ômega. Olha, gente, o ômega, ele é extraído dos peixes de água fria e profunda. Por Sim. que o amazonense precisa tomar ômega? Porque a gente não tem come esse tipo de peixe. A gente não tem acesso a ômega, né? Os nossos peixes não têm. Uma vez eu vi uma pesquisa do INPA que o jaraqui, ele era muito rico em ômega. Mas ele vai ter ômega 6 e 9. Não ômega 3. Entendeu? Então, o nosso... Todas juntas. E tu vai começar aqui todo dia. A gente vai ter, sim, outros tipos de ômega no peixe, mas o ômega 3, Ele é ele mais é rico de no peixe de água salmão profunda. e no atum, tá? Então, no atum, no salmão. Agora, por exemplo, atum em lata, É só comer salmão todo dia, É só né? comer salmão todo bem dia. fácil. Sashimi. Então, é salmão, então você tem atum, você tem a sardinha de água fria, não é a nossa sardinha, tá? Os enlatados, eles fornecem uma quantidade de ômega 3, sim, Sim. né? Então, isso é interessante também a gente falar. Agora, com relação à suplementação em cápsula, observem, gente, é só vocês pensarem, como que eu vou comprar na drogaria aqui em Manaus 60 cápsulas de ômega 3 por R$50 de um peixe que veio lá da Noruega, lá da água fria e profunda. Não tem como. E uma outra
coisa que precisa ser observado é que um ômega de qualidade, ele geralmente vai ter 2 certificações, ou a MEG 3, são Ou a certificações IFOS. internacionais, ou a IFOS. Então, se ele tiver uma dessas 2 certificações, tu pode ter certeza que ele passou por um laboratório, ele foi analisado para poder ele ganhar aquele selo. Além do que a fábrica faz o investimento naquele selo, porque anualmente ela paga a renovação daquele selo. Olha. Entendeu? Então, anualmente ela vai passar por uma análise para poder ser revalidado aquele selo. Por isso que é importante esses esclarecimentos, porque o público em geral não sabe que E o ômega não é só eu vou importante para diferenciar isso, o para a ômega, questão, né? Do perfil lipídico, do colesterol, triglicerídeos, para a questão cognitiva, até em pacientes grávidas, né? É importantíssimo o uso desde o início para o desenvolvimento cognitivo do bebê. Ah, tá. Então, E a aí, mulher ela usa durante a gravidez, durante a amamentação. isso é uma coisa legal a gente Eu comecei falar. a tomar E é o ômega, né? DHA que é importantíssimo, tem que Isso, ser doses era sobre altas. isso que eu queria falar. É sobre a diferença Do DH e o EPA. e do DHA. Todo mundo tem E- essa dúvida. É, exatamente. Então, hoje no mercado você vai encontrar 3 tipos de ômega. Geralmente são 3 tipos. Um, que ele vai ter metade EPA e metade DHA, tá? E a gente vai ter o que vai ter EPA maior. Então, esse a gente coloca para pacientes que têm uma necessidade anti-inflamatória maior. Então, uma pessoa que tem uma obesidade, que tem uma doença articular, que tem uma doença autoimune, que é um organismo inflamado, uma diabetes, um colesterol alterado. No caso do colesterol alterado, todos os 3 servem, tá? Para perfil lipídico, a gente pode utilizar qualquer um dos 3. Mas no caso da porção EPA maior, a gente pode pensar, de forma geral, numa inflamação, tá? Quando a gente vai para um perfil DHA maior, então a gente vai pensar em função neurológica. Tá? Então, basicamente, neurológico. Então, se eu tenho um paciente ansioso, depressivo, eu vou colocar uma porção DHA maior. Paciente grávida, por que a gente coloca DHA maior? Porque aquele bebê, ele vai ter todo o desenvolvimento O cérebro tá se neuronal. formando, né? Exato. Legal. E aí, lá, por exemplo, lá na Fabs, na Bionutris, eles têm um ômega que ele é o mega DHA. Então, ele é rico e a porção maior dele é DHA. Isso. Tem os 3, né? É, Então, é como eu tô Tem falando. os 3, mas o Geralmente, DHA no mercado, é. a gente encontra ele de 3 formas. Meio a meio. O ômega, que eu gosto mais, que é o ômega foco, ele vai ter uma porção EPA maior. E eu tenho o mega DHA, que ele vai ter uma e porção ele DHA tem que ser tomado maior. antes da refeição mesmo? Tem ou não tem Durante, importância? antes. Então, eu gosto de colocar... Não vai fazer diferente, mas assim, imediatamente junto com a refeição. Então, eu vou comer, vou tomar o comprimido e vou comer. Porque ele de estômago vazio, ele vai Nossa. causar aquele desconforto. Sim. Você, tá rotando só peixe, aquela coisa. Por mais puro que ele seja, né? Então, isso é mais uma questão de digestão. São pacientes que têm uma maior probabilidade a ter esse desconforto e tem pacientes que não têm tanto esse desconforto. Então, eu gosto que ele seja administrado junto com a refeição, justamente para evitar esse desconforto, entendeu? Não é Agora, pela uma coisa absorção. interessante é É. que, voltando lá para a pergunta inicial, né? Na pergunta inicial, você falou que um dos suplementos essenciais era o magnésio. Então, já que a gente está falando do ômega, vamos falar do magnésio, Tá. porque eu acho muito legal Magnésio, a gente filha. esclarecer as pessoas, né? Dos Sim. tipos de magnésio, das finalidades do magnésio. E por que todo mundo agora fala tanto Então, vamos lá. magnésio? Magnésio é uma substância que ela está relacionada com diversas funções no nosso corpo, né? Então, desde funções cerebrais, musculares, articulares, metabolismo de carboidratos, né? Metabolismo do nosso organismo em geral. Então, o magnésio, ele está extremamente envolvido, digamos assim, com as funções do nosso corpo de cima a baixo. Então, o que acontece? Magnésio é magnésio. É o que eu sempre falo. Agora, a gente precisa ver qual benefício a mais que eu quero com aquele magnésio. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, malato
magnésio de malato de magnésio, malato de magnésio. O que que ele vai ter? Ele tem essa partícula, essa molécula chamada de malato. Então, aonde que Que é eu do vou? ácido málico, Que é né? do ácido málico. O que que o ácido málico faz no nosso organismo? Ele melhora o metabolismo de açúcares e de gorduras. Então, Uhum. se eu tenho aquele paciente que tem uma esteatose hepática, aquele paciente que tem uma obesidade importante, ou que está no sobrepeso, ou que eu vejo que ele tem ali uma gordura visceral também, então eu vou estar administrando um malato de magnésio. Então, magnésio treonato. É o meu queridinho. É o queridinho da doutora Lê. Porque Na verdade, salva. eu gosto, mas eu gosto muito do 3-Mag. o 3-Mag, esse também, 3-Mag eu tô usando. ultimamente está sendo o meu queridinho também, porque ali Já eu- quero, eu acho que é um link que nós É verdade. Todo dia depois Nós do jantar, três, né? nós três Ele estamos fica tomando do lado da 3-Mag. frigideira, assim, pra poder tu não esquecer. É. Depois do Então jantar. a gente É tem cápsula? o treonato, É. a gente tem o inositol, que é um magnésio muito legal para melhorar o ciclo circadiano. Então, aquele paciente que às vezes troca o dia pela noite, Sim. né, doutora Lê? A gente pode. Agora é importante tá- falar do L-treonato, porque... Não, assim, do L-treonato, né? Falando da questão do que só para concluir, antes da gente passar para o inositol, que ele consegue ter uma boa ação no sistema nervoso central e ele ajuda tanto na qualidade do sono, assim como o inositol também, como na Isso. ansiedade. Então, as pessoas, elas subestimam, acham que vai ter que tomar um ansiolítico. Eu tenho pacientes que estão com sono regulado Só só com tomando treonato. E magnésio. quando na Tipo, verdade. você pode passar 800 miligramas, 500 miligramas em diante, se você tem essa finalidade, Além né? para concentração também, né? O treonato, pra essa Ajuda. parte de memória, concentração também. Auxilia né? bastante, mas a coenzima Q10 que ela falou é minha queridinha para atenção e Isso. concentração. Eu faço uma associação de coenzima Q10 com ashwagandha, que você quer o ginseng, um tipo de ginseng, que você tem uma, nossa, você tem assim, É o um ginseng. aumento, é dupla de Meninas, concurseiro. anotem anotem aí, chinesa. anotem, Você, anotem. concurseiro, você concurseiro, você que vai fazer Enem, OAB, anote essa dica. Coenzima Q10 Isso e aí. ashwagandha Não, ó, gente. associados, e não esqueça o ômega Ômega. e o magnésio. Mas olha, gente, a coenzima, ela levanta qualquer Levanta. pessoa. Qualquer caboclo. Ela levanta, principalmente essa mulher que tá nessa fase mais cansada, assim, Sair daqui levanta. pra farmácia. Coenzima que farmácia não. Você pelo vai amor sair pra de Deus. Bionutri, Bionutri. porque a gente precisa dizer que não é qualquer coenzima. Não é Não qualquer é coenzima. Então, hoje, Não é qualquer magnésio. a gente, olha só, outra coisa que também, aproveitando que a gente está falando de suplemento, acho que é importante a gente chamar a atenção das nossas queridas ouvintes, é assim, observem vitaminas lipossolúveis, elas têm que vir em forma lipossolúvel. Eu fico assim, indignada quando eu vejo uma vitamina D em cápsula ou em comprimido. Em Não pó, existe. gente, pelo amor ou de em Deus. pó. Então, isso tem que ser líquido, veículo oleoso, tá? E aí, os outros, sim, a gente vai estar administrando em forma de comprimido ou de cápsulas. Porque as pessoas são facilmente enganadas pelos excelentes vendedores de drogaria ao comprar vitaminas lipossolúveis em forma de comprimido, sabe? E isso Já se pensou que mexe absurdo? com o meu coração de uma forma, porque o que ela vai estar fazendo com aquilo? Vai estar absorvendo nada. Não tem como aquilo ali ser É por funcional, enganação. é só enganação. falei. Exatamente. Muito obrigada, minha amiga, por você ter falado isso. Curta e grossa. Curta e grossa. Então, assim, só para rever, né? Vamos fazer assim um highlights aqui. A gente Compilado. vamos fazer aqui o compilado final. A gente começou falando da importância, né? Da vitamina D, do magnésio, do ômega, da gente ter uma boa alimentação, sim. Mas a gente precisa entender, doutora, por que que eu preciso tomar essas vitaminas se eu como fruta e verdura? Vamos entender que a cenoura de 50 anos atrás não tem o mesmo beta-caroteno da cenoura de hoje. Tudo o que você consumia quando o solo ele não estava tão desgastado, não é como hoje você consumir alimentos que são produzidos em alta velocidade.
alimentos que você não tem um tempo de descanso do solo e aquilo já é plantado novamente. Você tem os adubos, você tem fertilizante, você tem muitos componentes que você não tem mais, nem nas frutas e nem nas verduras, a mesma quantidade. Outra coisa, o seu corpo passa por um desgaste hoje muito maior. Porque seus pais, seus avós não tinham acesso à mesma quantidade de trash food, que não é fast food, é trash food, né? Eles não tinham um ritmo de vida tão estressante e desgastante como tem hoje, e o nosso estresse oxidativo é muito maior. Por isso que nós temos outras patologias e também o envelhecimento, né? Porque a longevidade, hoje, ela é muito favorecida pelos avanços tecnológicos, mas o seu organismo, você precisa estar jovem o maior tempo possível. Então não adianta você envelhecer, mas você está acamado. Por isso que nós tomamos todos os suplementos. Exatamente. Mas assim, o que também eu queria falar aqui é que derrubar mais um mito aqui, né? Que a gente começou falando da farinha, mas vou derrubar mais um mito aqui das pessoas. Vai dar haters? Eu acho que sim, vamos lá. Das pessoas dizerem que ir no nutricionista é caro, Ah, tá? cara, é Então, comer ruim, porque tu vai no McDonald's. então assim, ir no nutricionista não é caro. Não pense que o paciente sentou na frente da doutora Fabiana Cortez, ela vai prescrever um monte de suplemento para ele. Não é. Na verdade, a minha conduta é a seguinte: primeiro eu te ensino a comer, depois que você aprender a comer, aí a gente vai pensar em alguma suplementação. O que acontece? Hoje, ninguém sabe comer. Então, essa coisa tão bonitinha de dizer assim, eu vou na nutricionista fazer uma reeducação alimentar. Não, querido, você vai ser educar. Eu vou te educar nutricionalmente, porque você não sabe comer. Isso eu te garanto. E estar sendo acompanhado com um nutricionista não é caro, porque como a Alessandra começou a falar aqui agora, os alimentos que você precisa, eles estão na feira e no açougue. E só. Eles não estão nas gôndolas do meio do supermercado, eu sinto te informar. Tudo aquilo que está na gôndola praticamente é produto alimentício. Você precisa aprender a comer como a sua avó, a sua bisavó comia. Aquilo ali que ela tirava da terra, aquilo que vinha da terra, aquilo que ela plantava, os alimentos na sua forma natural, na sua forma integral. Então, é isso que eu procuro ensinar para os meus pacientes, mostrar para eles os nutrientes que a gente vai conseguir encontrar através dos alimentos. A partir do momento que a gente vê que esses nutrientes não estão sendo suficientes, aí a gente vai partir para um suplemento. Há rumores, eu ouvi falar, que quem se consultar no mês de maio, mãe e filha, vai ter uma condição especial. Ouvi esse comentário. É verdade, doutora Fabiana? É verdade, mas para aquela mãe e filho, ou pelo menos que a forem mãe, juntas. que forem juntos e que estiverem na nossa comunidade. Porque esse mês a gente tá lançando a comunidade do Pod Rosa Podcast. E você tem que estar dentro dessa comunidade. Essa comunidade fantástica, onde a gente vai estar fazendo interações, relacionamentos, onde você vai poder escutar todas essas dicas aqui, que a gente fala aqui nessa bancada, direto lá na nossa comunidade. Então, vai ter o dia que é a dica da Jace, vai ter o dia que é a dica da doutora Fabi, da doutora Ale, da doutora Mari, e vai ter o dia para você fazer a interação, aquele dia onde você vai poder expor o seu negócio, dizer o que você faz, como as pessoas te encontram, o teu Instagram. Então, essa comunidade a gente fez com muito carinho para você, mulher. Você não pode ficar de fora da nossa comunidade. Vai lá no nosso Instagram, do Pod Rosa Podcast. Lá você vai encontrar o link para já cair direto na nossa comunidade. Não fica de fora. Gente, agora eu quero fazer um agradecimento. Olha que coisa linda, nossas canecas da ST Brindes Corporativos. Gente, uma caneca super bem pensada, um layout maravilhoso. Então, se você está precisando fazer aquele mimo especial para os seus clientes, não deixe de prestigiar e conferir.
@stbrindes e faça lá a sua caneca especial. Dá até para fazer uma caneca especial para sua mãe. Meninas, e para encerrar, Fabi, fala da tua loja da Bionutri e dos vamos lá. produtos exclusivos, porque assim, de tudo que nós falamos, cada uma dessas vitaminas, desses minerais, se não tiver qualidade, não vai adiantar. Exatamente. E assim como a Lê estava falando, né? Qual é a nossa missão enquanto empresa? Quanto empresa amazônica, né? A gente está trazendo os melhores suplementos do mercado, né? Para agregar ao tratamento das colegas médicas, das colegas nutricionistas. Então, você pode ter certeza que todo produto que entra e que é vendido na Bionutris, ele passa por um rigoroso critério, uma análise muito criteriosa mesmo a respeito dos ingredientes, da matéria-prima que é utilizada. A gente pede a certificação dos fornecedores. Então, até outro dia a mãe da Mariana falou assim, qual o ômega que eu tomo lá da tua loja? Eu falei, tia, o que a senhora escolher lá na minha loja, tenha certeza que ele é de excelente qualidade. Porque não tem nenhum que seja bom ou que seja ruim, mas é aquele que a senhora chegar lá vai caber no seu bolso de 60 cápsulas, de 30, de 120, mas pode ter certeza que todo produto que é colocado ali para vender, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente pensa assim, eu sempre falo, eu não tenho clientes, eu tenho pacientes, então é o paciente da Lê, é o paciente da Mari, são os meus pacientes das colegas nutricionistas, então todo mundo que entra ali é acolhido de uma forma diferente. Não somos uma loja de suplementos. Nós vendemos saúde, longevidade e acolhimento. Ai, gente, eu tenho Que tanto legal. orgulho das amigas que eu tenho. Eu fico babando de ver vocês. Mas a gente precisa se despedir. Muito obrigada, Paul de Rosas, por vocês estarem aqui Obrigada, conosco. meninas. E fica a dica. Passa lá na Bionutris e pega teu suplemento, mulher, para tu estar animada, disposta, com muita energia e cada vez mais poderosa. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.